Atenção, grupo! Grupo! Fogo! Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade e as informações do Brasil, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Lembre-se, deixe seu comentário de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos assiste. Participe do chat ao vivo. E mais uma vez, observe aí se o sininho de notificações está ativado para receber as notificações de nossas postagens diárias. Obrigado pelo seu like, o seu compartilhamento, pela sua força de sempre. E vamos agora às notícias desta edição. E depois do encontro maravilhoso na capital de Sergipe, a linda Aracaju, além das demais viagens anteriores, agora o presidente Jair Bolsonaro esteve em Corumbá, na região centro-oeste. No aeroporto, o presidente chegou e logo foi de encontro aos brasileiros que o aguardavam em mais uma cena emocionante. Vizinhos do aeroporto acompanharam a visita do presidente do terraço das casas. Bandeiras nacionais e também de Mato Grosso do Sul, tremulando do lado de fora do aeroporto. Foi uma coisa muito bonita. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também acompanharam a comitiva. E no estado de Mato Grosso do Sul, Bolsonaro inaugurou a estação de radar em uma solenidade no aeroporto. O pacote de investimentos conta com 3 radares, esse em Corumbá, na fronteira com a Bolívia, em Ponta Porã e em Porto Murtinho, vizinhas ao Paraguai. O investimento soma 150 milhões de reais. Prefeito Marcelo Yunes, aqui nossa querida Corumbá. Senhor ministro Fernando Azevedo da Defesa. Senhor ministro Augusto Heleno, GSI. Deixei por último ser a mais importante, nossa querida ministra Tereza Cristina. O orgulho do agronegócio, o orgulho não apenas para Mato Grosso do Sul, bem como para o nosso grande Brasil. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você faz à frente do Ministério da Agricultura. Inclusive, abrindo fronteiras para além da América do Sul, obviamente. Em todas as viagens que fizemos ao exterior, quase sempre ela precedia, se enquadrava no destacamento precursor e fazia um trabalho de base muito bem feito junto a vários países mundo afora. De modo que, quando eu chegava lá, o terreno já estava mais que amaciado. E era só assinar, basicamente, os acordos. Por isso, o nosso agronegócio vem batendo recordes. Cada vez exporta mais. Os portos no Brasil também, ao longo dos últimos 5 meses, têm batido recorde, mês após mês, de exportação daquilo que produzimos no campo. O agronegócio é a locomotiva da nossa economia. Podemos viver sem muita coisa, mas ninguém vive sem comida. O que estamos inaugurando aqui ajudará e muito a nossa PF e também a nossa PRF no combate aos ilícitos, em especial tráfico de drogas e armas ilegais. E vale a pena lembrar, não por coincidência, de maio para cá, não só a PF, bem como a PRF, vem batendo recordes de apreensão de drogas e armamento pelo Brasil. E dizer que isso que estamos inaugurando aqui, que é um projeto já de algum tempo, vai colaborar muito no combate a esse tipo de crime em nosso país. E em seguida, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu a promessa de visitar sua inesquecível e querida cidade de Nioaque, também no Mato Grosso do Sul, onde serviu como tenente. Sobre a promessa, em dezembro de 2018, logo após ser eleito presidente, Bolsonaro prometeu que voltaria à cidade. Ele esteve em um evento na reencenação da retirada da Laguna em 2017. É motivo de satisfação e de orgulho dizer que os momentos que passei aí por 3 anos, onde tive meu primeiro filho, obviamente marcaram minha vida.
uma cidade pequena e acolhedora com uma grande unidade militar do nosso exército brasileiro. Nioaque com certeza vai fazer parte, como já fez e vai fazer ainda mais, da história do nosso Brasil, disse o presidente em áudio enviado aos ex-colegas de exército. Bolsonaro visitou o 9º GAC, Grupo Major Cantuária, reencontrou antigos colegas do Exército, deu comando para tiros de canhão e participou de momentos descontraídos. Confira. Não, isso aí não. Pronta. Segunda peça pronta. Terceira peça pronta. Ô, soldado, não é positivo não, pô. É peça pronta. Atenção, grupo! Grupo! Fogo! A ministra. Muito bom. Só vai limpar o tubo depois aí, falou. Até amanhã de manhã fazendo isso aí. Até amanhã de manhã aí, ó. Tá quente, tá bom, não mudou. Quero que se cuide agora. Tu é agora uma artilheira. Aí, o governador Jorge, és um artilheiro. Sabia como é fácil ser artilheiro? Matei meu desejo, quase ficou pulsado na artilharia. Segurei pra mim puxar aqui. Preso matar saudade, É só uma fatiazinha pra nós. Assinatura fria aí, presidente. Rapaz, foi uma carinha. E aí, presidente? Bom, bro? Bom, pô, vou demais, pô. Bom. Olha o Portela, nosso amigo Portela aí. Bem quente. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que ele e o presidente Jair Bolsonaro possuem uma relação de confiança. E Guedes garantiu que sempre se sentiu apoiado em momentos decisivos. Após reunião com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes destacou em entrevista que entre ele e o presidente Jair Bolsonaro há muita confiança. Guedes também disse que conhece o presidente há 2 anos e meio e que ele nunca deu motivos para desconfiança. Já o presidente Jair Bolsonaro destacou em seu Twitter que ele e Guedes entraram juntos e vão sair juntos. Não é novidade para ninguém que os opositores do governo Jair Bolsonaro torcem por essa separação desde antes o presidente ser eleito. Eles não desistem e, pelo jeito, a dupla Guedes-Bolsonaro também não. E da mesma forma que ocorreu em 2019, já começou a campanha de personagens do exterior ligados à esquerda para pressionar o governo Bolsonaro. O ator Leonardo DiCaprio usou as redes sociais
para compartilhar uma notícia divulgada por um jornal britânico sobre desmatamento na Amazônia. De acordo com o texto, houve um aumento de 28% nas queimadas na floresta amazônica no mês de julho. Ao comentar a notícia, DiCaprio declarou: dados preliminares indicam um aumento de 7% em agosto. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está sob pressão internacional para inibir as queimadas, mas duvidou publicamente delas no passado, culpando oponentes e comunidades indígenas, escreveu Leonardo DiCaprio, o astro de sempre do filme Titanic. E segundo a revista Exame, o ator ainda completou: os focos de incêndio no ano passado foram devastadores, o suficiente, mas agora com o clima mais seco deste ano, a preocupação é que o desmatamento no Brasil não esteja chamando a atenção suficiente. Quer dizer, que a preocupação que possa ocorrer um cenário pior do que foi em 2019. Olha, gente, o Brasil precisa ficar de olhos bem abertos em relação a isso. O governo sabe da responsabilidade que tem e como isso cria ruídos na imagem do Brasil, na imagem internacional do nosso país, do próprio e principalmente do governo Bolsonaro, dá margem para a torcida contra aqui especular. E o mais importante, a proteção da floresta. Por isso, o governo tem feito esforços significativos, a ponto até de ter o vice-presidente Hamilton Mourão empenhado, participando das articulações diretamente. Mas, neste caso aí, sempre é possível fazer mais. Um levantamento do Paraná Pesquisas aponta que 39,6% da população acredita que a atual administração federal do governo Jair Bolsonaro é a que mais combateu a corrupção no Brasil em relação aos governos anteriores. Os números foram divulgados com exclusividade pela coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder. Para 29,8%, o atual presidente segue fazendo o mesmo que os anteriores líderes da nação, enquanto 25% diz que Bolsonaro fez menos que as gestões passadas. O Paraná Pesquisa ouviu 2.260 eleitores de 242 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal entre 11 e 15 de agosto de 2020. E da mesma forma que repercutiu o crescimento da aprovação do governo Bolsonaro na região Nordeste, que por longas décadas foi um forte reduto petista, outro dado indicou que a maioria no Nordeste vê que o atual governo do presidente Jair Bolsonaro tem feito mais do que as gestões anteriores no combate à corrupção. Para 35,3% da população nordestina, Bolsonaro combateu a corrupção mais que petistas e tucanos. Segundo dados divulgados pelo Instituto Paraná Pesquisas, quase 40% do povo brasileiro acredita que o atual governo combate a corrupção mais do que governos anteriores. E enquanto os brasileiros comemoram o combate à corrupção, um comentarista daquela emissora que chamou os pobres de estúpidos se mostrou saudoso ao que ele chamou de corrupção glamurosa. Para ele, o roubo de grandes estatais, como por exemplo a Petrobras e empresas com negócios internacionais, é corrupção hollywoodiana. Bem, para eles, o povo é estúpido. Para mim, estupidez é achar bonito roubar um país. De Brasília, Andréia Luiza Matias. E a repercussão do anúncio da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e similares, que por meio de um comunicado oficial anunciou que os funcionários dos Correios de todo o Brasil entraram em greve novamente. Segundo a federação, cerca de 100 mil funcionários aderiram à paralisação da categoria. A estatal ainda não divulgou os dados que ela relaciona, quais os dados que ela diz aí sobre essa realidade de quantos dos funcionários de fato estão em greve. E os organizadores da greve alegam a ausência de medidas de proteção contra a contaminação de funcionários durante a pandemia do novo coronavírus e ainda, de acordo com a categoria, cláusulas de um acordo coletivo que funcionaria até 2021 foram quebradas pela empresa. A possível privatização da empresa também é outro motivo apontado pela federação para a paralisação das atividades. Olha, gente, virou moda, praticamente todos os anos, uma greve dos Correios. Esse é o tipo de situação
que sai pela culatra hoje. E, aliás, todos os anos. No fim das contas, há todo aquele acúmulo de material a ser entregue. Enfim, todo mundo dentro das agências, das filiais, enfim, em cada município brasileiro, dos centros de distribuição dos Correios,